Portugal pode ser um país pequeno no mapa, mas quando se trata de vinho, ergue-se entre os gigantes. Do famoso Porto do Val do Douro aos audazes tintos do Alentejo, o vinho português conta uma história de história, cultura e resiliência. Hoje, vamos explorar a jornada do vinho português. Como começou, como cresceu e por que o mundo se apaixonou por ele. A história do vinho português remonta a mais de 2000 anos. Os fenícios, e mais tarde os romanos, cultivaram vinhas no que hoje é Portugal, reconhecendo seu solo fértil e clima ensolarado. Ânforas romanas, cheias de vinho, foram descobertas, mostrando que a viticultura não era apenas sobrevivência, já era uma arte. Os romanos introduziram vinhas em socalcos, algumas das quais ainda moldam as paisagens de Portugal hoje. Durante a Idade Média, a Igreja Católica desempenhou um papel-chave na preservação das tradições vinícolas. Monastérios tornaram-se centros de conhecimento sobre vinho, produzindo vinhos para cerimônias religiosas e comércio. Em Portugal, o vinho não era apenas sagrado, era parte da vida cotidiana, consumido por camponeses, nobreza e clero. Nos séculos XV e XVI, a era dos descobrimentos levou os vinhos portugueses pelos mares. Navios transportavam barris de vinho para África, Ásia e Américas. O vinho tornou-se companheiro em longas viagens, um símbolo da identidade portuguesa no exterior. Essa troca global também introduziu novas especiarias e influências, enriquecendo a cultura culinária e vinícola de Portugal. Nenhuma história do vinho português está completa sem o vinho do Porto. No século XVII, mercadores britânicos, buscando alternativas aos vinhos franceses durante guerras, voltaram-se para Portugal. Para preservar o vinho nas longas viagens, os produtores o fortificaram com aguardente, e assim nasceu o Porto. O Val do Douro tornou-se o coração dessa nova indústria, suas socalcos íngremes produzindo uvas de riqueza ímpar. No século XVIII, o Porto já era uma sensação internacional. Em 1756, o Marquês de Pombal estabeleceu o Douro como a primeira região vinícola oficialmente demarcada do mundo. Isso protegeu a qualidade e autenticidade do Porto, muito antes de outros países pensarem em regulamentação do vinho. Hoje, a Unesco reconhece o Val do Douro como património mundial, não só pela sua beleza, mas também pelo seu significado cultural na história do vinho. O século XIX trouxe desafios. Como grande parte da Europa, as vinhas portuguesas sofreram com a filoxera, uma praga que destrói videiras. Vinhedos inteiros foram dizimados. Mas os produtores portugueses adaptaram-se, enxertando vinhas locais em porta-enxertos americanos resistentes. Apesar das dificuldades, a tradição sobreviveu e saiu mais forte. Embora o Porto tenha tornado Portugal famoso, a história vinícola do país não termina aí. A região do Alentejo, com suas planícies ondulantes, produz tintos encorpados e brancos frescos que conquistaram respeito mundial. O vinho verde, no norte, oferece vinhos leves e refrescantes, enquanto o Dão e a Bairrada são conhecidos pela elegância e complexidade. Cada região conta um capítulo diferente da história do vinho português. No final do século XX, Portugal entrou numa renascença vinícola. Produtores combinaram castas tradicionais como Touriga Nacional e Aragonês com técnicas modernas. Os vinhos portugueses começaram a ganhar prémios mundialmente. Hoje, o país é um destino de enoturismo de topo, juntando velhas tradições com sabores inovadores. O que torna Portugal único é a sua diversidade. Mais de 250 castas indígenas, muitas encontradas apenas aqui. Em Portugal, o vinho é mais do que uma bebida, é património. Flui nas refeições familiares, nas festas religiosas e no orgulho nacional. Cada garrafa conta uma história de resiliência, criatividade e amor pela terra. Do Porto ao Alentejo, o vinho português é história que se pode provar. A jornada do vinho português é a jornada de Portugal. Antiga, resiliente e cheia de sabor. Então, da próxima vez que erguer um copo de Porto, Alentejo ou vinho verde, lembre-se, não está apenas a provar vinho.
Está a provar séculos de história. Obrigado por ver Everything About Portugal. Se gostou desta viagem pelas vinhas da história, não se esqueça de curtir, partilhar e subscrever. Mais histórias de Portugal esperam por si.